Olá, meus irmãos. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos. Agradecemos pela assistência, pelo amparo, pela proteção, pelas boas intuições que constantemente têm nos encaminhado ao longo da nossa trajetória. Então aqui hoje nos encontramos felizes da vida por mais esta oportunidade. Mais uma vez agradecendo a Deus por mais esse dia 17 de junho do ano de 2020, mais uma oportunidade de estudo, mais uma oportunidade de aprendizado. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Todos os companheiros de jornada que constantemente nos auxiliam, nos acompanhando, comentando conosco os esclarecimentos que os Espíritos amigos nos trazem acerca do Evangelho de Jesus na nossa vida. Então hoje, para as nossas reflexões, dando continuidade aos nossos estudos do livro Agenda Cristã, hoje o capítulo 49. O penúltimo capítulo. O último é o capítulo 50, que é exatamente a conclusão deste livro, que faremos numa próxima oportunidade. Então hoje o capítulo 49, que tem como título Ajude a você mesmo. Então aqui o Espírito André Luiz, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, grafou aqui belíssimos ensinamentos, belíssimos esclarecimentos acerca do nosso comportamento. Que quando nós nos esforçamos ou nos esforçarmos para nos comportarmos assim, sem sombra de dúvida que não estaremos ajudando os outros, mas estaremos ajudando a nós mesmos. Então aqui André Luiz, ele começa nos esclarecendo em relação à ambição. Então ele nos diz da seguinte maneira: não ambicione do vizinho senão os dons excelentes que lhe exornam o espírito. Então aqui ele nos fala, nos chama a atenção que não devemos ambicionar dos nossos vizinhos, dos nossos companheiros de jornada, a não ser os seus bons exemplos, os seus dons excelentes que já estão em volta das suas atitudes. Não naquele sentido de ambicionar e querer para você simplesmente, mas usar o nosso companheiro, os nossos vizinhos de jornada, como exemplo e nos esforçarmos para trazermos para a nossa vida, modelando na nossa vida as suas atitudes exemplares. Não aquelas atitudes que sejam mau exemplo. Aquelas que sejam mau exemplo, que nós não copiemos para a nossa vida. Mas em muitas situações, nós, seres humanos, que não nos encontramos ainda, boa parte de nós assim tão humanizados, gostamos e teimamos em copiar para a nossa vida os maus exemplos. Não, esses de forma alguma. Nós podemos e os enxergaremos naquela condição de exemplos daquilo que não deve ser imitado, daquilo que não deve ser copiado. Mas, sem sombra de dúvida, como ele fala aqui, os dons excelentes, esses sim, nós devemos ou deveríamos nos esforçar para copiarmos dos nossos companheiros de jornada. E aí ele diz na sequência: não permita que os dissabores governem o leme do seu destino.
Então, que possamos, conforme ele nos diz aqui, nos chama a atenção, que possamos nos esforçar constantemente para que aqueles momentos de dissabores nas nossas vidas sejam apenas momentos, realmente, momentos curtos para o nosso aprendizado, mas que eles não governem, não tomem de conta do leme da embarcação da nossa vida, do nosso destino. E ainda ele nos chama a atenção da seguinte maneira: não entregue, não entregue o templo de sua memória às más impressões. Então, que possamos também, conforme Jesus nos chama a atenção, vigiarmos constantemente o templo da nossa memória para não, conforme ele nos chama aqui, não trazermos para dentro da nossa memória e arquivarmos na nossa memória as más impressões, aqueles arquivos enormes de más impressões em relação às nossas atitudes, em relação às atitudes dos outros, e ir arquivando aquelas más impressões, mas que possamos trazer sim para a nossa memória as boas impressões, as boas atitudes da nossa vida e da vida dos outros companheiros de jornada. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Então aqui ele nos chama a atenção para nós não não retirarmos a nossa experiência, cada um de nós a sua experiência dos fundamentos espirituais. Nós, na condição de seres imortais, seres espirituais, que estamos aqui vivenciando uma experiência humana, temos sim que viver desta forma como seres espirituais, vivenciando esta experiência humana, e não como via de regra muitos de nós ainda nos comportamos como seres humanos que estivéssemos vivenciando provisoriamente uma experiência espiritual. Muitos de nós, boa parte de nós, seres humanos que já acreditamos, temos certeza da imortalidade da alma, nós ainda não nos comportamos como assim, como seres imortais. Nós nos comportamos ainda como se fôssemos morrer e tudo fosse acabar, porque verdadeiramente nós não trabalhamos, boa parte de nós ainda não nos esforçamos o necessário e suficiente para nos transformarmos. Se realmente temos certeza que somos imortais, que teremos tantas e tantas outras oportunidades que forem necessárias para a nossa transformação, para a nossa melhoria, por que não trabalharmos no aqui e no agora, para que na próxima existência, na próxima experiência em corpos físicos, seja aqui na Terra ou em outros mundos, que possamos ter uma vida melhor, mais equilibrada? Se queremos ter uma vida melhor e mais equilibrada, em melhor harmonia com a lei de amor, de justiça e de caridade, isso começa no aqui e no agora. Não deixemos para amanhã, conforme aquele ditado popular, não deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Não acumularmos dívidas para o futuro. Por que não começar a resolver isto agora? E aí ele diz ainda, não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. É aquilo que eu já havia falado antes em relação a um ser espiritual aqui vivenciando uma experiência humana, nessa condição de um ideal superior, de melhoria. Por que não corporificar na nossa vida esses bons exemplos de transformação? Nós temos Jesus, conforme a doutrina espírita nos mostra, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, como guia e modelo para a humanidade. Por que não nos esforçarmos o necessário e suficiente para realmente Jesus ser o nosso modelo? Nós modelarmos Jesus através das nossas transformações, modelando Jesus, as suas atitudes na nossa vida, exemplificando no nosso dia a dia as atitudes de Jesus, conforme nós encontramos nos registros dos evangelhos. Então, que possamos também nos esforçarmos o necessário e suficiente para modelarmos Jesus na nossa vida. Não se prenda
ao mal. No entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Então aqui ele nos chama a atenção para nós não nos prendermos ao mal, mas ao mesmo tempo não nos afastarmos daquelas pessoas que foram atingidas pelo mal, agindo de forma fraternal. Não fugirmos da nossa obrigação de fraternidade para com todos aqueles que foram, por algum motivo, em algum momento, atingidos pelo mal. Que possamos realmente nos tornarmos fraternos, conforme Jesus nos fala. Que possamos viver e vivenciar constantemente, aqui ou onde quer que nós nos encontremos, naquela condição de irmãos de jornada, naquela condição de fraternidade, naquela condição de cooperadores de Jesus, cooperadores de Deus aqui na terra. Não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Então aqui André Luiz, nesta frase, nos chama a atenção que para aqueles momentos de tranquilidade, aqueles momentos quando nós achamos que não temos problemas, que estamos andando em dias claros, não apaguemos a nossa luz. Não apaguemos e não nos esqueçamos de ainda irmos aumentando constantemente a nossa claridade, a nossa luz, para que realmente possamos iluminar o nosso caminho e até mesmo, na forma de exemplo, iluminarmos o caminho de outros companheiros de jornada quando nos faltar a luz, quando os problemas aparecerem na nossa vida, que possamos realmente estarmos preparados para iluminarmos caminhos. Então é isto que André Luiz também está nos falando aqui, ó. Não apague a sua luz nos dias de claridade, para quando surgir a noite escura, você esteja preparado com a sua candeia acesa para iluminar o caminho. Não fuja às lições da estrada evolutiva. Não fujas às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis que elas sejam e dolorosas, a fim de que a vida, mais tarde, lhe abra o santuário da sabedoria. Então aqui André Luiz nos chama a atenção que só com bastante dificuldade, um caminho bastante pedregoso e espinhoso, é que mais tarde nós teremos um campo aberto da nossa sabedoria. Só nos esforçando constantemente, conforme Jesus nos fala, fazei esforços, só através desse esforço constante é que nós alcançaremos nesta estrada evolutiva a chamada iluminação, aquilo que nós ainda denominamos de salvação. Então, que possamos fazer este esforço constante para que, mais tarde, esse santuário da sabedoria possa ser aberto para todos nós através de uma conquista própria, através do nosso esforço. E por último, André Luiz nos diz aqui, não lhe falte tempo, que possa não nos faltar tempo para cultivarmos o belo, eterno e o bem. Então, para a coisa que é bela, para aquilo que é eterno pela nossa frente e para aquilo que é bom, não deixemos faltar o tempo, porque via de regra, para estas coisas, nós falamos que não temos tempo. Quantas vezes nós já convidamos ou fomos convidados para um trabalho no bem, para um trabalho caritativo, em uma instituição filantrópica ou qualquer uma atividade benemerente, e às vezes nós ouvimos falar ou até mesmo nós falamos, nesse dia e nesta hora eu não tenho tempo. Então aqui ele nos chama a atenção que não nos falte tempo para o que é belo, eterno e bom. E não nos esqueçamos que a justiça institui
a ordem universal. Então, a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Então, a obra divina, ela só será dilatada em nós através da prática do amor. Só o amor, só através do amor dilataremos esta obra divina em todos nós. E para encerrarmos as nossas reflexões, já que estamos falando aqui de atitude na nossa vida, vejamos o que Jesus nos fala, segundo a anotação de João Evangelista, no capítulo 13, versículos 3 a 17, naquela lição que nós conhecemos como lava-pés. Quando João aqui anotou aquela passagem que Jesus, antes da ceia, lavou os pés dos seus discípulos, deixando bem claro que ele veio à terra não para ser servido, mas para servir, conforme nós conhecemos aqui na história. E conforme nós encontramos aqui também, que inclusive o apóstolo Pedro teria se recusado em aceitar Jesus lavar-lhe os pés. E que Jesus teria dito para ele que se ele não deixasse, ele não teria parte com Jesus. Ele não seria, conforme ele diz aqui, ele não seria o seu discípulo. Não faria parte daquele grupo de trabalhadores que nós conhecemos como os primeiros discípulos de Jesus. E aí o mais importante, é lógico, toda lição é muito importante e tem muito esclarecimento, muitas reflexões em cada um desses versículos, mas para este momento queremos apenas destacar o último versículo, que é o versículo 17, quando Jesus encerra os ensinamentos dizendo: se compreenderdes isto e o praticardes, serei felizes. Então vejamos que Jesus, aqui ele nos chama a atenção, se compreendemos os seus ensinamentos, ótimo, já é um primeiro passo. Mas não é simplesmente compreender, é preciso praticar. Simplesmente entender os ensinamentos de Jesus e não colocá-los em prática na nossa vida, nas nossas atitudes do dia a dia, isso não resolverá o problema de ninguém, principalmente os nossos. Nós precisamos compreender os seus ensinamentos e, se queremos ser felizes, pratiquemos os seus ensinamentos, conforme os Espíritos amigos nos esclarecem acerca deste versículo da seguinte maneira: é importante lembrar que o nosso propósito existencial não é o de mudar os outros. Não estamos aqui na Terra com o propósito de mudar ninguém, ou o planeta, mudar os outros ou o planeta, mas o de nosso autoencontro, a nossa autotransformação, desenvolvendo o reino de Deus dentro de nós mesmos, já que Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Ele nos disse também que céu e inferno é apenas um estado de consciência, está dentro de cada um de nós. E aí nos dizem ainda os Espíritos amigos que cabe a cada um vitalizar o poder real que existe em si mesmo para entrar em um processo em que temos a consciência da eternidade da vida, não circunscrita, mas vida com V maiúsculo. Quando vemos a vida dessa forma, entendemos que este momento aqui é um mínimo diante da eternidade. Então, esta vida que nós estamos aqui vivendo no corpo físico é o mínimo diante da eternidade. E por isto,
nós precisamos nos esforçar constantemente para realizarmos o bem, trabalharmos no bem, conforme nós encontramos na questão 642 de O Livro dos Espíritos, fazer o bem no limite das nossas forças, que só assim nós conseguiremos atingir aquele ponto de culminância da felicidade que Jesus nos promete, que Jesus nos diz que um dia nós alcançaríamos. Não iremos alcançar isto, não iremos alcançar a felicidade sem trabalhar, sem aquele esforço da nossa parte em realizarmos este processo de transformação. Então, nós estamos aqui na vida, conforme Jesus exemplificou, para servir, em especial de exemplo aos outros, exemplo de humildade, exemplo de perseverança, exemplo de esforço na transformação e para a transformação, mas não com aquele propósito de, conforme nos disseram aqui os espíritos amigos, de transformar os outros, mas fazendo tudo isto para a nossa transformação. E é lógico que esse esforço, exemplificado através das nossas atitudes do dia a dia, os outros companheiros de jornada também serão auxiliados observando o nosso esforço, a nossa perseverança em nos transformarmos em pessoas melhores. Então, que possamos, conforme anotado aqui por João nas palavras de Jesus, que possamos realmente compreendermos os ensinamentos de Jesus. É o primeiro passo. E o segundo passo, que é o mais difícil, que possamos verdadeiramente nos esforçarmos para praticá-los, se realmente queremos ser felizes, porque Jesus assim nos promete: se praticardes estes meus ensinamentos, todos vocês serão felizes. Mas é preciso praticarmos, e para praticarmos, sem sombra de dúvida que precisamos nos esforçar. Simplesmente acreditar e ficar de braços cruzados, esperando que os outros façam, com certeza isso não acontecerá, porque aquilo que nós chamamos de salvação só conseguiremos com o nosso próprio esforço. E sem sombra de dúvida que material para estudo, para nós compreendermos os ensinamentos de Jesus e esforçando também nessa compreensão, já nos esforçando para a sua prática, material de estudo hoje nós temos com sobra. Só as obras recebidas através de Chico Xavier, igual esta que nós estamos terminando o estudo e as reflexões, nós temos mais de 400 livros à nossa disposição para estudarmos o Evangelho de Jesus, para compreendermos que em todos eles nós encontramos reflexões acerca desses esclarecimentos para nós praticarmos esses ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Paz a todos nós. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam nesses estudos, nessas reflexões, neste momento, e que possamos em breve nos vermos mais uma vez aqui neste canal, estudando mais uma vez os ensinamentos do Cristo e nos esforçando para a prática. Paz aos nossos corações, um abraço fraterno a todos. Até breve, meus irmãos.